Então, a gente está falando sobre o LED, tá? Voltando aqui, perdão, sobre o laser, voltando aqui no laser. Então, o laser, ele tem um efeito cicatrizante. Por que que é cicatrizante? Por causa de três fatores principais. Então, incremento a produção de ATP, proporcionando um aumento da atividade mitótica, então, né, está tendo mais mitoses, e da síntese de proteína, por intermédio das mitocôndrias, um estímulo à microcirculação, que aumenta o aporte de elementos nutricionais, associando ao aumento da velocidade mitótica, facilitando a multiplicação das células, e três, favorecendo a novos vasos a partir dos pré-existentes. Então, vai fazer uma neovascularização no tecido. Então, vou melhorar o ATP, vou melhorar essa síntese de proteínas, vou melhorar o intermédio das mitocôndrias. Lembra lá, a mitocôndria organela da respiração. Estimula a microcirculação, aumentando esse aporte nutricional, né, ali no tecido. E fazendo a nova formação, né, neovascularização, nova formação de vasos a partir dos pré-existentes. Então, para que tudo isso serve? Pensando bem cicatrizante ali no pós-operatório. Tá? Numa deiscência, por exemplo, de uma abdominoplastia, uma deiscência de uma mamoplastia, né? De um silicone ali no seio, que geralmente ali naquele T no final faz uma deiscência. Em alguma parte da abdominoplastia faz uma deiscência. Então, o hélio neônio. Lembra que eu falei do hélio neônio e do arseneto de galho? O hélio neônio é 632 nanômetros. Tá? Então, foi feito um estudo do Carvalho e Corazza em 2001, eles utilizando, né, laser terapia hélio neônio em ratos Wistar. Esses ratos Wistar, aqueles ratos de laboratório. Então, ratos diabéticos, com o objetivo do quê? De cicatrização. Então, eles usaram a dosagem de 4 joules por centímetro quadrado por 36 segundos. Então, eles foram observando nas lâminas, né? Ali, 7 dias após o uso ali do laser, que já começou a ter, né? Apresentava inflamação crônica de duração prolongada, observando ali no tecido, tecido de granulação, então já observaram reparo tecidual, presença de fibras colágenas e neoformação vascular. E no outro grupo, no grupo controle, que era o grupo que não estava fazendo, o exudato já era muito mais intenso, tinha mais células inflamatórias e exacerbação de vasos incompletos e fibroblastos. Então, essa neovascularização, ela estava mais incompleta. Então, a laser terapia mostrou-se eficaz no processo de cicatrização de feridas nos ratos diabéticos. E qual que é esse efeito cicatrizante dele? Porque ele é através da estimulação da matriz colagenosa. Tá? Então, o hélio neônio, que é esse de 632, ele é mais para cicatrização realmente ali de pele, né? Ali feridas, quando a gente fala, é dessas lesões abertas. Já o arseneto de galho, que ele é mais profundo, 904 nanômetros, no estudo de Tavares e Pastorello, em 2005, foi realizada a mesma coisa nos ratinhos lá, o Wistar. Só que eles estavam atuando no tendão do calcâneo, no tendão de Aquiles, né? Utilizando a dose de 4 joules. Promoveu o depósito de colágeno, né, no sítio da lesão inicial e tardia, minimizou a presença das células inflamatórias e na lesão, né, e na fase inicial da cicatrização no tendão de calcâneo. No início, toda a área lesionada apresentava-se invadida por tecido conjuntivo denso, e com o passar do tempo foi surgindo esse tecido cartilaginoso, substituindo a matriz óssea, para preencher totalmente aquela lesão e levar à consolidação óssea. Então, gente, o que a gente percebe aqui?
que o arseneto de galho, como ele é mais profundo, ele acaba atingindo ali cartilagem, né? Que era o objetivo ali desse tendão do calcâneo. Então, ele é mais para essa questão de consolidação óssea, consolidação de tendão. Então, ele é mais usado na fisioterapia para ortopedia. Mas eu quis trazer para vocês saberem diferente. Mas, professor, o que é o quê? Então, os mais comuns, deixa eu só voltar aqui, é o arseneto de galho e o hélio neônio, né? Então, o hélio neônio, ele vai atuar nessa cicatrização de feridas, que é o que a gente quer. E o arseneto de galho, ele é mais para ortopedia, mais para lesão muscular. E o ILIB, que eu falei que eu ia falar dele. Então, ó, aqui está nosso famoso ILIB, que é uma aplicação intravascular de laser terapia, tá? Então, daí vocês só vejam aqui embaixo, ó. Ele está no intermédio ali do hélio neônio e do arseneto de galho, tá? Então, 600, ele tem duas, né? Esse laser do MM, né? Que é um dos aparelhos, ele tem dois comprimentos de onda. Então, o laser vermelho e o laser infravermelho. Então, o vermelho 660 nanômetros e o infravermelho 808, tá? Ele também é considerado laser, né? Todos esses três que eu tô falando é laser de baixa potência, que é o que a gente usa na clínica, na estética, né? Tá? Então, o que é esse LIB? Então, técnica de aplicação intravascular de laser terapêutica. Consiste em introduzir uma fibra óptica numa veia e deixar ali por 1 hora. Tá? Foi feito um estudo, né, em 2013 e 2015 lá na Rússia. Foi modificado no Brasil, sendo então conhecido como ILIB modificado, que consiste na aplicação contínua e direta do laser terapêutico na região da artéria radial, com a finalidade de combater os radicais livres de oxigênio. O ILIB com laser vermelho de 630 a 660, então nesse caso aqui eu estou usando o menor nanômetro, né, o vermelho. Promovendo a vascularização, já que aumenta a perfusão sanguínea, aumentando a oxigenação e a nutrição tecidual. Então, gente, é uma técnica que está sendo mais usada agora para pós-operatório, para dentista, usa muito também ali de cirurgia, né, dentária. Então, o paciente, mais ou menos, é uma vez por semana, tá, que ele vai no consultório e faz essa técnica. Ele fica ali 1 hora. Agora eles estão fazendo um estudo com 20 minutos, já tem um resultado, tá? Mas a priori era 1 hora, né? E eles estão fazendo esse estudo para ver se diminuindo o tempo acaba tendo os mesmos efeitos. Então, fica lá, já vem com essa pulseirinha aqui que vocês estão vendo para conectar o aparelho bem certinho lá na artéria radial. Tá? Então, você coloca, né, ali na artéria radial e deixa e liga o aparelho, tá? Então, agora falando de laser de baixa potência, né, de uma maneira geral. Então, aqui nesse estudo, eles concluíram, né, a questão, ó, de crise lá das mitocôndrias, tá? E aumentando a atividade de ATP, que a gente já falou, e proliferação das células. E isso vai atuar no quê? Essa questão do ATP também nos fibroblastos, tá? E aqui tá mostrando, né, a coloração ali. Então, o vermelho, que a gente já mostrou, então, 625 a 740, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta. Eu já tinha mostrado os comprimentos de onda. Então, como usar, né, o laser ou o LED no pós-operatório? Então, o vermelho, laser ou LED vermelho, eu vou aplicar na ferida cirúrgica e em fibrose. O infravermelho, nos linfonodos e nas fibroses. Lembrando que o infravermelho, ele é mais profundo. O azul, não está escrito aqui, mas está aqui na fotinho. O azul, eu vou aplicar o quê? Mais bactericida e fungicida, às vezes ali naquela minha lesão
mais inicial da cicatrização. E o ILIB, que é o que a gente acabou de ver, esse da artéria radial, ele deve ser usado após a cirurgia, porque se for usado antes, ele influencia nessa questão da fluidez sanguínea. Então, às vezes, o paciente acaba tendo uma hemorragia, alguma coisa assim. Então, vai estar com o fluido, o sangue mais fluido, né? E ali na cirurgia, eu não quero isso. Então, eu acabo usando esse INIB após a cirurgia para melhorar esse reparo tecidual após, né? Só voltando aqui no INIB. Então, eu vou usar ali, porque o que eu quero, né? Ali, usando ali na artéria radial, ó, combater os radicais livres, tá? Então, melhorar os radicais livres, né? Pensando, lembra que radical livre, ele, quando o elétron está em parzinho, tá tudo certo. Então, quando ele perdeu um parzinho, formou um radical livre, é um elétron instável. Então, o radical livre produz envelhecimento de uma maneira geral, né? Então, eu quero reduzir, combater esse radical livre e aumentar a minha oxigenação e nutrição tecidual, tá? E aqui, continuando, né, como usar o laser LED no pós-operatório. Então, o azul é mais na epiderme, função bactericida e fungicida. O vermelho é mais derme, já é derme, atingindo fibroblastos. E o infravermelho, derme profunda, analgesia e fibroplasia. Tá? Já é mais profunda ainda. Então, o vermelho, né, 660 nanômetros, ele interage com... Aqui é somente um resumex, tá, gente? Tudo que eu já falei. Interage na mitocôndria, sendo absorvido pelo citocromo C, oxidase e flavoproteínas, causando oxidação do Na, que eu já tinha falado, devido à reação óxido-deóxido, redução da mitocôndria e citoplasmática. Essa alteração no transporte de elétrons da cadeia respiratória gera um aumento da força do protomotor, né? Aumentando esse potencial elétrico da membrana. Então, eu vou fazer com que a minha membrana plasmática da célula aumente o potencial, fazendo com que libere, né? Entre e saia mais, então aumente esse contato, né, da célula e, consequentemente, melhorando, né, atingindo o ATP, que é o que eu quero, essa energia celular. Essa faixa espectral tem múltiplas funcionalidades, desde aumento da oxigenação e nutrição, vasodilatação, reparo tecidual, que é o que eu quero, analgesia, né, coadjuvante com vários tratamentos, protocolos médicos e estéticos. Mas pensando aqui no pós-operatório, então esse vermelho é uma faixa que eu quero atingir. Pensando ali nessa questão do reparo tecidual. E o infravermelho interage com as membranas celulares através de propriedades fotofísicas, alterando a polaridade das membranas, gerando fotoestímulos. Esse comprimento de onda, lembra que o infravermelho ele é mais profundo, alívio da dor, drenagem linfática, reparação óssea, adiposa e neural, já falei tudo isso. Quando essa luz interage com as proteínas das membranas, dentre elas as aquaporinas, emite calor, fazendo com que haja uma movimentação das moléculas, tá? Fazendo essa hidratação nas camadas da pele. Então, gente, quando eu for atender ele no pós-operatório, eu vou colocar o micropore, né? Vai estar em cima da cicatriz. E nos lugares que tem ali a necrose, ele vai deixar livre. Para quê? Para eu poder usar o laser bem em cima daquele ponto para cicatrizar. Tá? Então, ali está sendo aplicado 3 joules pontual. Lembra? 3 joules por centímetro quadrado. Nesse caso é pontual mesmo, porque você, né, o laser, lembra que o laser ele é mais específico do que o LED ele é mais amplo, né, a luz.
Então, ali o laser eu vou fazer bem pontual. E assim, tem muito estudo sobre o laser, né? É uma coisa mais antiga. E o resultado, assim, é muito bom. Então, tá vendo aqui, ó, que tá a essência, aqui dá pra ver bem, ó. Tá? Então, capricha ali que o resultado, em 3 sessões, assim, já vê o resultado. É bem rápido. E aqui, gente, eu trouxe várias fotinhos de aparelhos para vocês conhecerem. Geralmente, os aparelhos, eles já são de LED e laser juntos, tá? Só que daí é outro cabeçote, né? É outro espectro ali de luz de cada um. Então, aqui é o Antares, da Ibramed. Ele já vem, ó, laser e LED com muita potência. O Antares possui opção de usar cores individuais ou em sequência. Então, ó, tá vendo que o cabeçote dele é grande e, ó, aqui vai ser o LED ali, e aqui o laser, ó, mais pontual, tá? O Endofoto, da KLD, acompanha diferentes clusters ou canetas de laser com opções de cores separadas ou combinadas. Geralmente, gente, tem que ver, quando vocês forem comprar, se ele vem ou não com as canetas, né? Com os clusters. Porque às vezes você vê o preço, esse é mais barato do que o outro. Só que o outro vem, o cluster, né? E o outro não. Então, cada caneta, né, de laser é mais ou menos uns R$ 1.000, 1.000 e pouquinho. Então, às vezes aqui, o aparelho é 3, a gente está vendo 3 canetas aqui, então já virou 6, né? 6 e pouco. Então, tem que cuidar com isso, tá? Quando forem comprar, observar se vem ou não com o cluster. Senão, vocês compram achando, né, que está fazendo um bom negócio e daí não vem. Isso é importante vocês saberem. Aqui é um outro também da KLD, o Ijalux. Laser com opções de utilizar cores separadas combinadas, 2 ou mais em sequência. Laser e LED também. Esse Ijalux, ele é mais novo, né, do que o outro. Mais caro também. E o ILIB, né? Que é esse Recover MMO. Aplicador de laser de baixa intensidade para utilização nos procedimentos fisioterapêuticos e estéticos. Dentista também usa. Também faz aplicação do ILIB. Então, você pode, ele não é só para ILIB, tá? Ele é um laser de baixa potência para cicatrização. E daí eu posso usar com a técnica ILIB. Então, usando aqui com essa ponteira aqui, com esse reloginho aqui no pulso, né? Que daí, ó, aqui que eu vou conectar o aparelho. Tá? Então, ele já vem com essa pulseirinha. Esse Recover MMO. Aqui são as referências, né? Laser e outras fontes de luz na dermatologia. Calil, 2012, e aplicação da luz da dermatologia estética, Menezes, em 2017. Gente, laser e LED foi. Alguma dúvida? Eu vou entrar na Carbox. Bom, qualquer coisa vocês abrem o microfone e perguntam. E agora, Carbox. Reconhecem esse rostinho aí da foto? Sou eu. Sou eu recebendo Carbox. Tá? Quis trazer de propósito mesmo. Então, a carboxiterapia é uma utilização de gás carbônico, né? E ela iniciou lá em 1930 na França. É um gás atóxico, então o A é não, né? Não tóxico, encontrado no metabolismo celular, normalmente como um intermediário, de origem francesa. A técnica estreou em 1962. Inicialmente era empregada como balneoterapia, sob a forma de água carbonata em piscinas de água termal, para melhorar a oxigenação. Era muito usada no início para essa parte vascular, né? Eu já vou explicar. Então, no início lá da década de 30, observou-se na França que, né,
constataram que simples banhos com águas saturadas em dióxido de carbono e CO2 melhorava a sintomatologia de portadores de doenças inflamatórias e isquêmicas, provavelmente por aumentar a circulação local. Posteriormente, verificou-se que a infiltração percutânea do CO2 no tecido subcutâneo, através de agulhas, então, que é o que a gente faz hoje, né, essa infusão, não só melhorava a circulação sanguínea nos tecidos isquêmicos, mas como aumentava a concentração local de oxigênio. Então, melhorava a circulação e acabava aumentando a concentração de oxigênio. Entretanto, a partir, né, de 1950, é que começaram as publicações científicas no assunto. Desde então, muitos artigos, né, têm demonstrado a versatilidade do CO2 medicinal. Então, os efeitos terapêuticos da infiltração subcutânea foram atribuídos a vasodilatação local, provocando a queda da resistência vascular periférica, proporcionando melhoria da irrigação sanguínea. Não, Carol, laser e LED tem alguma coisa a ver com cromoterapia. Então, assim, a cromoterapia, ela não tem esse potencial, né? Os nanômetros dela não vão atingir nada em relação à pele, né? A cromoterapia, ela tem relação, assim, das cores com a questão de relaxar. Então, o azul, né, que é mais relaxante, o vermelho, o laranja, mais estimulante. Então, pensando assim, a pessoa, né, vai fazer, por isso que restaurantes geralmente é vermelho, amarelo, laranja, são cores mais vivas que estimulam a fome, né? Pensa lá no McDonald's, por exemplo, que é vermelho e amarelo. Então, isso está relacionado à cromoterapia, né? Com o que aquela cor estimula você ou não. Então, um rosa bebê, que é mais suave, um azul, que é muito usado para acalmar, né? O roxinho também para acalmar e tal. Mas não é que a luz azul do quarto vai ter efeito bactericida e fungicida igual tem um LED, entendeu? Por causa do nanômetro dele, não chega, né, não influencia. Então, a cor, né, o nanômetro dele é um espectro visível, tem a ver em relação ao que vai atuar na pele, tá? Isso seria o laser e o LED. A fototerapia, né? E a cromoterapia é isso que eu falei, assim. Ela tem as cores, né? Eu acredito na cromoterapia em relação no poder das cores, que aquela cor ou é estimulante ou, né? Eu quero para analgesia, eu quero para estimular, eu quero para me acalmar, entendeu? Então, tem estudos também, né, de cromoterapia, para você usar as cores corretas na sua clínica, no teu ambiente de trabalho, né? Como o azul, ele é mais calmante, assim. Às vezes o azul em excesso, pensando num quarto, né? A pessoa já é depressiva, pode ficar mais depressiva ainda, entendeu? Relacionado a isso, assim. Um vermelho, que é estimulante, a pessoa fica mais agitada do que ela já é, sabe? Então tem mais a ver com isso, assim. Mas não em relação ao espectro, né, de profundidade ali da pele, daí não, tá? Podem ir perguntando, gente. Então, aqui voltando na carboxy, né? Então, os efeitos. Entendeu, Carol? Qualquer coisa dá um grito. Os efeitos terapêuticos, então, né, da infiltração do carboxy. Então, vasodilatação local. Então, na prática clínica, a gente vê muito isso, que realmente faz uma vasodilatação ali na pele. E isso vai provocar essa queda da resistência vascular periférica, né, proporcionando a melhor irrigação sanguínea. Então, quando a gente recebe, né, nem quando a gente faz, quando a gente recebe como paciente, geralmente eu só faço, né, mas às vezes eu faço em mim. Vocês viram ali naquela foto, era uma fisioterapeuta, que é a minha sócia, a doutora Patrícia, que estava fazendo em mim. Mas às vezes eu faço na minha perna.
você observa, assim, ali está falando, né, dessa questão da irrigação sanguínea e da vasodilatação, que a pele fica quentinha, tá? Então, você palpa, então, você faz nos glúteos, por exemplo. Então, a gente mulher, geralmente tem o quê? O bumbum mais gelado, né? Por falta de oxigenação mesmo. E daí você faz a carboxy, você fica sentindo assim que o teu bumbum tá quentinho, às vezes não é nem pegando, você sente interno, assim, que teu bumbum tá quentinho por uns 3 dias, mais ou menos. Daí você já vê que começa a oxigenação ali baixar e você já sente que tá gelado de novo. Daí eu já penso, tá na hora de fazer outro carboxy. Então, assim, na prática, realmente, ela é muito eficiente. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio depende do pH, né, do meio. A acidez estimula a liberação de oxigênio, diminuindo assim essa afinidade. Além disso, o aumento da concentração de dióxido de carbono, do CO2, também abaixa essa afinidade pelo oxigênio. Então, o que acontece? A hemoglobina, ela tem essa afinidade, né? Então, ela pega o C para ela, o carbono para ela, e libera o O2, né? O oxigênio para o tecido. Tá? Resumindo, é isso. A presença de níveis mais altos de gás carbônico e prótons, né? De hidrogênio nos capilares e nos tecidos em metabolismo ativo promove essa liberação do O2 da hemoglobina. O efeito recíproco ocorre nos capilares dos alvéolos pulmonares, né? E a alta concentração de oxigênio libera o CO2 e o hidrogênio da hemoglobina. Essa relação são conhecidas como efeito Bohr. Então, a gente vê realmente essa questão da oxigenação. Eu já vou falar mais do efeito Bohr. A administração cutânea de anidro carbônico, né, do gás carbônico, é através de injeção hipodérmica, então abaixo ali da derme, diretamente na área que eu quero. Então, diretamente na celulite, na flacidez, na estria, na gordura, ali na cicatriz, né, em volta da cicatriz. A carboxiterapia é um dos elementos mais contemporâneos para essas disfunções do segmento e consiste na infusão do gás carbônico medicinal, né, objetivando essa perfusão tecidual periférica, a esse aumento, né, ali da perfusão, da oxigenação no tecido. A vasodilatação arterial e venosa foi comprovada por estudos que mensuraram a perfusão sanguínea tecidual através de fluximetria, garantindo o aumento do fluxo sanguíneo local. Então, é exatamente isso que eu falei do quentinho, né? Então, foi comprovado que realmente ocorre esse aumento do fluxo sanguíneo. O CO2 é um produto endógeno, naturalmente presente no corpo, produzido diretamente das reações metabólicas oxidativas celulares, sendo produzido pelo próprio organismo diariamente em grandes quantidades e eliminado pelo pulmão durante a respiração. Então, por isso que o CO2 ele não é tóxico, né? Porque já é um produto do nosso próprio organismo. Tá? Então, a gente já produz isso na respiração, né? E acaba sendo eliminado pelos pulmões. Então, é algo intrínseco, né? Já faz parte do nosso corpo. Então, foi verificado que a técnica da carboxiterapia é considerada um recurso seguro, por tudo isso que eu estou falando, porque tem muita gente que fica com medo, né? Sem efeitos adversos ou complicações importantes, principalmente locais como sistêmicas, visto que o produto, né, comumente usado é o CO2 medicinal, ele tem 99,9% de pureza e é uso terapêutico e estético. Então, o que ele é usado, gente? Ele é usado em estudos realizados com injeções intravasculares, como contraste e angiografia. Ficou constatado que o dióxido não provoca embolia nem reações adversas. Então, isso é importante a gente saber. Essa fonte que eu peguei é do professor Fábio Borges, que eu sou fã dele, né? E é comprovado que não causa embolia.
E o que eu ia falar? Que ele é usado em laparoscopia, né? Aquela cirurgia de laparoscopia que fica, né? Coloca e daí depois o organismo vai eliminando, tá? Então, ele é muito usado, igual eu falei, uso terapêutico, pensando até nesse caso cirúrgico, né? No terapêutico também, nessa cicatrização em feridas, como era o princípio, né? O início dele foi usado para essa parte de vascularização. E daí na estética. Então, na estética, esse equipamento é capaz de controlar o fluxo injetado por minuto, utilizando na área acometida, de forma injetada sobre a epiderme, derme e tecido subcutâneo, considerados superficiais. Então, eu vou atingir, né, aonde eu quero. Epiderme, uma flacidez, alguma coisa, derme, já melhorar essa oxigenação, né, mais profunda, e subcutâneo na gordura mesmo. Por sua vez, os equipamentos de carboxy são registrados na Anvisa como equipamentos de fins estéticos e todos com Inmetro, capazes de controlar a temperatura fluxo injetado por minuto de CO2. Ah, só voltando aqui no Inmetro e Anvisa e tal, gente, carboxy, laser, LED, tudo isso que nós estamos falando hoje, rádio, que eu já falei nas outras, ultrassom, todos esses aparelhos. Gente, por favor, registrados na Anvisa. Nós, da estética, da fisioterapia, né, da estética em geral, não usamos aparelho que não tem o registro. A gente não sabe da onde que veio, né? O que? Da China, né? Sem registro, sem nada, você nem sabe se aquilo é verdade. Então, assim, não queiram comparar. Muitas alunas vêm, mas professora, eu vi um aparelho por 300 e poucos reais, que ele é radiofrequência, ele é LED e ele é não sei mais o que. Tipo, o aparelho de rádio tá, sei lá, 8 mil, né? O de LED tá mais uns 5 mil, 3 mil e pouco, mais as canetas, entendeu? E daí você quer que um de 300 reais realmente tem rádio? Tem nada, tem a luzinha, tem a cromoterapia lá, como disse a Carol, entendeu? Tem a luzinha vermelha e você tá achando que é LED. Não tem aquele comprimento de onda. Assim, não venda um gato por lebre, entendeu? Então, além disso, né, de você fazer essa comparação realmente de valores, tem a questão que a vigilância sanitária, ela só aceita, né, ela vai lá na tua clínica, ela vai olhar os teus. Ela vai pegar o aparelho e vai olhar embaixo, assim, registro na Anvisa. Entendeu? Então, tem que ter registro, tá? Só fazendo um parênteses aqui, porque falou da Anvisa. Vale ressaltar que os efeitos secundários... Nossa, ficou cheio ficou diferente de você, né? Apresentados pela carboxy se limitam. Então, o que acontece? Então, não tem aquele efeito sistêmico, né? Mas pode acontecer dor na aplicação, que realmente dói, e pequenos hematomas devido às várias ponturas. Então, você vai olhar ali, se você está vendo que tem uma veinha passando, é óbvio que você não vai colocar a agulha em cima, vai colocar para o ladinho. Mas é bem provável que mesmo assim, você cuidando, fique alguma coisa de hematoma, fica mesmo, tá? Mas rapidamente já é absorvido, né? Não é nada assim absurdo. Além disso, não existem muitas contraindicações. Também não existem importantes reações adversas sistêmicas, né? Igual eu já falei. O que pode acontecer é ficar inchado o local. Então, pensando ali no olho, né? Às vezes você faz lá uma pontura aqui para pegar infraorbicular, supraorbicular, e quando você vai fazer no outro, esse aqui ele já começa a diminuir. Mas às vezes pode acontecer de ficar um pouco inchadinho. Então, vocês cuidem, né? Principalmente no início, para não colocar tanto gás, porque fica inchado mesmo. E daí, às vezes o paciente reclama, né? Que a pessoa acaba saindo ali do consultório inchado. Que mais? Aqui eu já falei. Tá, então usado, né? Celulite, estria, flacidez. E essa terapêutica subcutânea hipodérmica, então se eu quero, né, causar ali embaixo ali da derme, tá? E outra coisa, gente, realizado por profissionais treinados. Eu já vou falar mais disso. Durante o tratamento,
o profissional da área da saúde capacitado na carboxiterapia irá controlar infusão no fluxo e volume total injetados desses parâmetros, utilizando fluxos entre 20 e 100 ml por minuto e volumes totais administrados entre 600 ml e 1 litro. A ação farmacológica do anidro carbônico sobre o tecido está muito bem estudada. Então, vai promover uma vasodilatação local, vai aumentar o fluxo da vascularização, pressão parcial de oxigênio, também é um aumento, a redução da afinidade de hemoglobina pelo oxigênio, né? Ela só pega o C lá e libera o oxigênio, né, para o tecido, fazendo com que tenha essa disponibilidade maior de oxigênio tecidual, melhora a microcirculação, a oxigenação dos tecidos, pelo efeito Bohr, que a gente já falou, e ajudando a dissolver, né, aqueles nódulos, aquelas fibroses, tá? Tanto da FEG, da gordura, e fibrose mesmo, de pós-operatório. Então, eu uso muito a carboxi para pós-operatório, para fibrose. E por melhorar a oxigenação, a gente acaba usando muito para cicatrização também, tá? Então, efeito químico da carboxi na melhora aqui da flacidez, tá mostrando esse estudo. Aqui, ó, percentual de oxigênio da hemoglobina. Então, tá mostrando essa questão do efeito Bohr, da oxigenação. Aqui, né, estou mostrando aqui 2 aparelhos. Esse Aires aqui é da Ibramed. Aqui está mostrando a via, né, a transcutânea ou subcutânea. Então, aqui, ó, como eles faziam antigamente aqueles banhos, né, era percutânea. E aqui a gente usa a agulhinha mesmo, tá? Que é a maneira mais fácil, né? É uma agulhinha de insulina 30G6, é uma agulha pequenininha. Então, aqui as formas de aplicação. Aqui tá bem superficial, pegando mais ali o início, aqui já pega, né? Tá pegando um pouquinho, acho que ele tá pegando epiderme, mas talvez tenha que ver se sangrou ou não depois que tirou, mas eu acho que ali nessa parte do rosto já pega dermo, mas eu tô fazendo mais superficial, pensando em flacidez. E aqui, ó, tá vendo que a pessoa tá palpando e tá colocando aonde? Na gordura. Então, aqui é mais gordura localizada. E pensando na cicatriz, eu vou colocar ele, pega bem a cicatriz, eu posso, né, quando ela ali estiver fechando, né, não, quando ela estiver aberta, né, se ela já estiver fechada, eu posso colocar bem em cima dela, bem como tá aqui, ó, para melhorar o aspecto dela. Isso eu tenho muita experiência também na prática clínica, que o resultado é muito bom, né, de fechar a cicatriz. E quando ela tá aberta, ainda posso fazer